Oiê, eu sou a Gabi e sejam bem-vindos ao meu canal. Gente, tá um friozinho em São Paulo e eu aproveitei esse momento para vir aqui no canal contar para vocês como eu me tornei uma pessoa viciada em ler. Bom, como vocês sabem, eu sou da área da comunicação e eu sou apaixonada por essa área desde sempre, desde criancinha. Mas eu me tornei uma leitora, assídua e viciada em livros não tem muito tempo. A real é que essa paixão começou de fato na pandemia, porque eu estava me sentindo entediada. Eu nunca tive muita paciência para assistir séries, coisa de 15 minutos eu assistia, se eu não gostava da história, se não me prendia a atenção eu já mudava, já desligava. Eu também estava cansada de não poder fazer nada, de não poder sair de casa devido ao lockdown, então eu precisava de alternativas. E a alternativa que eu encontrei foi começar a ler. Então, começar a ler por obrigação acabou se tornando, sim, algo que eu amo fazer hoje e que eu não vivo sem. Eu, por uns anos, aí de pandemia, eu me forcei a ler porque era importante, não só para me tirar daquele mundinho que eu tava, sabe, meio para baixo e tal, mas também porque seria interessante para minha carreira profissional. Como eu comecei a ler por obrigação, eu lia bastante livros conceituais referentes à área de jornalismo. Eu não gostava de muitos deles, mas eu li porque tinha que ler. E foi aí que eu decidi unir o útil ao agradável. Já que eu tenho que ler e já que eu não tenho que fazer nada, não tenho que fazer na pandemia, por que não começar a ler algo que eu de fato goste? E foi aí que virou a chavinha, Eu comecei a ler os livros de romance, eu comprava os livros pela internet, eles chegavam na porta de casa. E assim, foi a melhor iniciativa que eu tomei na minha vida. Bom, eu sei que tudo isso começou por um tédio, Pela falta do que fazer. Mas um segundo motivo interessante que me tornou bastante viciada no hábito da leitura foi porque eu sempre fui apaixonada por palavras e pela comunicação. Então, saber que existem diferentes livros com diferentes conteúdos, diferentes assuntos que podem ser abordados, utilizando palavras diferentes, sabe, em contextos diferentes, isso sempre me fascinou, sempre. Então, eu acho que isso é muito importante. Aliás, fica aqui um adendo, que se você é da área de comunicação, é fundamental que você leia. Independente do gênero, do conteúdo, é sempre importante que você leia. Porque você pode ter um insight, você pode ter uma ideia, isso pode te ajudar a criar algo novo. Te ajuda, a se inspirar, o seu lado criativo e tal. Inclusive, até hoje, eu utilizo algumas referências de livros que eu li e que eu gostei muito nos meus trabalhos, no meu dia a dia profissional. Então, acho que esse fator contribuiu muito para que eu fosse viciada em ler. O terceiro motivo, eu acho que é a organização. Por incrível que pareça, os livros me ajudaram a ser muito mais organizada, principalmente na minha vida pessoal. Com o trabalho, eu sempre fui muito metódica, Vocês sabem que eu tenho caderninhos e que eu anoto tudo que eu preciso fazer neles, assim, desde sempre. Então, no trabalho não é novidade. Mas eu sempre fui muito bagunceira na minha vida pessoal, confesso, tá? E quando eu comecei a criar o hábito da leitura, eu comecei a me organizar de outra forma. Eu tenho uma prateleira aqui no meu quarto que ela é cheia de livros. Então eu comecei a organizar por editoras e depois por escritores. E isso me ajudou a ter também esse hábito da organização. Eu arrumava os livros, arrumava a minha vida. Então funcionou e deu super certo. Um outro motivo também que me fez tornar viciada na leitura, claro, que foi a ter a tranquilidade, sabe? Como eu trabalho muito com comunicação, isso não é novidade por aqui, por incrível que pareça, os livros, eles me trouxeram, e trazem ainda,
um conforto, mas um conforto assim, nível extremo. Eu trabalho lendo e escrevendo muito, e ler algo que eu gosto me relaxa. Então eu faço isso como um hobby, como uma terapia. Eu faço por mim, não só para enriquecer os meus conhecimentos, mas também por isso me ajudar, me agregar muito no meu descanso, né? Em quem a Gabriela é. O que eu faço hoje depende disso. Eu sou viciada em ler. Eu sempre vou estar lendo um livro e eu gosto disso principalmente porque eu leio no meu tempo, eu leio no meu ritmo. Eu gosto de ler com calma, eu gosto de ler conteúdos específicos, né? Então eu não preciso ter aquela obrigatoriedade daquela pressa de ler milhares de histórias ou de, ai, ter que ler o A, ter que ler o B. Não, eu escolho a história que eu quero, eu leio no ritmo que eu quero, eu leio como eu quero, no tempo que eu quero. E isso também me deixa muito livre, sabe? Eu consigo ser eu mesma fazendo isso, sabe? Então, acho que foi isso. Esses são os motivos pelos quais eu sou viciada em ler hoje em dia. Graças a Deus foi um hábito muito bom que eu adquiri na minha vida e que daqui pra frente tende só a melhorar. Eu espero compartilhar toda a minha jornada de leitora nesse canal, bem como a minha jornada profissional, que eu sei que vocês gostam bastante de saber algumas curiosidades da minha vida no jornalismo e por aí vai. Então, se você tem interesse em permanecer por aqui, não deixa de se inscrever no canal, deixar o like, comentar aqui se você também é um viciado em leitura, que eu vou adorar saber. E claro, não deixa de compartilhar com outras pessoas para esse vídeo alcançar muito mais gente. Isso é importante demais para mim, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!